Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Então eu de volta aqui com o canal Grilo Enxadrista. Hoje eu vim para comentar um pouquinho sobre o meu desempenho no torneio, o, o nono aberto Ubajarense, né? Um torneio já talvez um dos maiores tradição aqui da região. Torneio fortíssimo, teve 46 participantes. De cara, eu vou falando que eu não tive o desempenho assim que eu queria, né? Acabei tendo uma partida muito boa com o Igor Palácio, que é o que eu vou até trazer aqui, que é o mestre nacional. E depois acabei deixando a desejar no final do torneio, talvez o cansaço, né? Aqui na minha cidade onde eu tô morando, Nova Russa, né? Tava em festa, aí pode ter influenciado alguma coisa, né? Acabei perdendo por quase que como é que eu posso falar? Um ser folclórico do xadrez, muito gente boa, muito engraçado. O Aderbaldo, o Babá, né? Havia gente chamando ele assim. Acabei perdendo a partida para ele. Acredito que foi a primeira que eu perdi em torneios assim, eu não me recordo se eu perdi outras. Acho que eu ganhei algumas, né, dele, mas é um jogador extremamente como é que eu vou- competitivo. Ele é daquele jogador mesmo que não gosta de perder, que é bom lá em jogar, tem a zoeira depois. E é bom essas partidas. O ruim foi que dessa vez eu tive que aguentar, porque eu acabei perdendo. Então a gente perde, a zoeira continua, né? A brincadeira, claro, brincadeira sadia, né? Sempre tem que continuar. E também dar um destaque aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Deixa eu ver aqui se eu ajeito aqui. Dar um destaque também aqui por considero um amigo, né? Amigo do meu filho também, músico da banda de Poranga, o Ian, né? Que foi campeão lá no torneio infantil lá da Poranga, né? Da cidade onde a gente morava lá e a gente veio para Nova Russa. Ele jogava muito com meu filho, né? É uma disputa muito interessante entre os dois, um tenta ser melhor que o outro no xadrez, vão jogando e os dois vão evoluindo. E isso é muito importante, né? Essas amizades, essas pessoas que faz você crescer, né? No que você faz. E aí é um caso de sucesso, né? O Ian foi campeão, espero que ele continue treinando, continue melhorando, né? E posso também estar participando de outros torneios, né? Fora lá da cidade da Poranga. E aqui é só um registro também, né? Os participantes. Ali, não sei se vai dar pra ver, no centro ali tá eu e meu filho, né? Eu tô com a camisa do Palmeiras. E é isso, pessoal. Acho que até é longa demais a introdução. Vou voltar agora aqui, focar agora aqui para a partida, né? A minha partida com o Igor. E antes disso, eu sei que tá meio grande a introdução, mas eu ainda tenho que mostrar antes de eu. Não, vou mostrar no final a minha classificação, tá bom? Vai ficar em suspense. A maioria eu acho que vai acompanhar o vídeo já sabe qual foi a minha classificação, mas eu vou deixar para mostrar depois. Deixa eu ver aqui, como é que vai ficar. Deixa eu só ajeitar aqui para aparecer a partida. Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Aqui, ó. Vai ser a minha partida. Eu vou girar o tabuleiro, né? Porque eu quero ver a minha visão das peças. Eu tava de negras nessa partida. Deixa eu ver aqui se tem a opção de girar o tabuleiro. Deixa eu olhar bem aqui que deve ter a opção em algum. Deixa eu ver aqui. Isso, pronto. Pronto, a partida, né? Ele iniciou com E4. E aqui eu tentei jogar a Caro-Kann, né? Que é que eu venho jogando. Ele jogou normal, D3, eu desenvolvi também de forma natural. Tirei o cavalo, né? Aqui nessa posição aqui, ele já joga de uma forma que dificulta um pouquinho eu entrar no sistema tradicional da Caro-Kann, porque ele impede que eu desenvolva meu bispo de Casa Branca de uma forma mais tranquila.
Então a Caro-Kann, o diferencial dela da francesa é que você já quer desenvolver o bispo branco e resolver o problema logo. Aí ele joga de uma forma que evita. Então tira o cavalo. Aqui ele poderia jogar com essa variante que eu já tenho jogado muito. Ele avançaria o peão, né? E eu voltaria o cavalo. Isso acabaria levando para uma variante da francesa normal, né? Ia virar uma francesa, que para mim também, como eu jogo francesa, não ia ser nada de outro mundo. Só que ele preferiu fianquetar. Eu já aproveitei para tirar o meu bispo, ele avançou o peão. Aqui, se ele cobra de bispo, se ele cobra de cavalo, eu trocaria o bispo. Já para me livrar desse bispo aí, que geralmente é um bispo que não é tão bom. E eu ia pro desenvolvimento normal. Só que ele joga de uma forma um pouco arriscada, eu acho também. Ele sai com essa avalanche de peões, né? Eu voltei meu bispo. Aqui ele até indica que o melhor lance seria bispo D7, mas eu não vou querer voltar meu bispo para ficar fechado de novo, né? Porque aí eu simplesmente perdi tempos com esse bispo e ele vai estar com os peões tudo com muito espaço na minha ala do rei. Então, ele ameaçou meu bispo e eu voltei. Aqui eu vi que estava tranquilo, qualquer hora eu abro uma casinha ali em H7, meu bispo não tem como ficar preso, né? Não vou perder o bispo. Aí ele avançou aqui no centro, eu tirei o cavalo, né, natural. Ele avançou de novo e eu fiz o padrão da Caro-Kann, né? Fiz isso. Aqui tranquilo ainda, porque ele não tem como prender meu bispo, né? Se ele avançar o peão de F, eu capturo. Então, aqui pra mim, eu tava tranquilo na partida. Mas você vai ver que é uma partida já tensa, né? Tem muito avanço de peão. Aí ele desenvolve o cavalo. Aqui, esse talvez pode ter sido um dos erros, né? Na verdade, marca como um erro. Mas eu quis seguir o padrão, que é abrir a coluna C e desenvolver minhas peças pela coluna C. Só que talvez eu fui. Era melhor ter tirado logo o bispo, feito rock, ou abrir logo uma casa pro meu bispo branco, né? Aqui ele indica até esse lance aqui. Ele vai indicar umas 3 vezes esse lance H5, que realmente, analisando depois, é o melhor, porque você já combate essa estrutura de peões dele. E ele não pode avançar o peão para proteger, porque eu simplesmente capturo, porque a torre dele está cravada. E eu, na hora, realmente não vi esse tema. Passou despercebido esse tema mesmo. Ele desenvolveu o bispo, e aí eu abri a casa de fuga, só que era muito melhor ter jogado H5. E eu vacilei nesse ponto. Desenvolveu o cavalo, desenvolvi meu cavalo, tirei o bispo, e aqui eu acho que eu comecei a ver fantasma aqui, não sei nem por que, se eu não me engano. Não, aqui eu fiz o rock normal, não foi nesse momento, foi logo mais. Aqui, com esse lance. Esse lance aqui eu acho que foi uma perda de tempo mesmo. Eu vi, se eu não me engano, eu vi uma linha que ele abria essa diagonal do bispo dele e caía meu peão. Calculei na hora, né? E aí eu, não, vou fazer esse profilático aqui, mas realmente não existia. Eu, eu vi fantasma nessa posição aí. Não tinha perigo, né? Podia ter mantido tudo. Aí, aqui, e depois desse lance, por incrível que pareça, começa a vir as pedradas. Foi um momento que eu fiz esse lance aí, que pra mim era uma profilaxia, eu acreditava que ele ia jogar tentando abrir a posição, e aí abrir a posição para ativar o bispo dele, né? Achei que ele ia avançar no centro, ia ter algumas trocas no centro. Isso que era a minha visão. Só que não. Ele fez esse. Agora ele faz uma sequência avassaladora que eu ainda tentei controlar, mas acabou que não deu, né? E joga esse lance, eu capturo. Voltar o peão, por mais que seja o que a máquina indica, pra mim, eu acho que a visão humana, você vai ficar totalmente preso ali com um monte de peão em cima das suas peças. Eu não acho muito normal, né, natural de se jogar. Ele capturou, eu voltei o bispo. Beleza, até aqui tá com 2 peões muito avançados, mas esses peões podem se tornar debilidade. Continua, esse outro avanço aqui, que aí eu já percebo, né, que vai cair o peão lá de... É uma troca, né, vai cair o peão de H6, e com o tempo da minha torre, mas não tem muito o que fazer. Aqui é o jeito de capturar mesmo. Capturei, ele faz o que eu já tinha visto, tirei minha torre. Aqui ele indica que capture o peão de peão.
Eu ainda cogitei essa ideia, porque eu vi que seria. Entregaria qualidade, né? Mas acabar com esse bispo que ia ficar muito incômodo aí pro meu rei. Mas eu não vi também muita compensação. Eu falei, não, vou tentar segurar com as peças mesmo. Eu na hora eu calculei, não, mais que eu cogitei, fiquei com muita vontade até de deixar mesmo. Mas eu não cheguei a ver se tinha alguma compensação, se ia facilitar para mim tentar segurar a posição. Aí eu optei por tirar a torre mesmo. Aí ele capturou e aqui eu peguei de cavalo. A intenção era segurar a entrada da dama já em G4. Esse cavalo meio que já dá uma segurada. Quando ele tiver o cavalo dele de F, a dama dele não entra. Entendeu? Nessa casa aqui. Né? A dama dele já não entra, meu cavalo tá segurando. Porque eu imaginei que ele ia tirar o cavalo e ia tentar já entrar com a dama. Ele tirou realmente o cavalo. Né? O meu cavalo aí tá seguro. Eu protegi esse peão, que tá tendo uma ameaça indireta nesse peão aí, né? Peão de F. Através do cavalo e a torre. E aqui já veio esse lance aqui que eu não esperava. Achei que ele ia vir com a dama e tudo. Quando ele joga esse lance, fica claro, né? Ele quer ameaçar meu bispo, chama o bispo daí e já intensificar o ataque na coluna F. E aqui, pra mim, tinha sido um momento em que eu consegui. Aqui eu falei, não, aqui eu consegui equilibrar. Que eu faço esse lance, que na verdade é um erro, né? Aqui por quê? Que eu imaginei que eu conseguiria equilibrar? Porque eu tava tentando segurar esse avanço. Eu pensei, ele não vai ter o avanço, que se ele avançar, eu simplesmente ganho uma peça, né? Se ele pegar a minha peça, ó, ganho uma peça, ele não, ele pega aqui e eu capturo, né? Segurei tudo, tô melhor. Eu tava vendo que esse cavalo meu segurava esse avanço, né? Outra possibilidade, se ele capturasse aqui, voltar ao lance, né? Aí não tem outro. Se ele, por exemplo, se ele capturasse aqui, né? Eu simplesmente capturava, ia capturar de rei, o bispo dele tá ameaçado, meus bispos estão apontando, ele ia ter que tirar o bispo, né? Já tá caindo esse peãozinho dele. Eu vi que, pra mim, aqui eu já tinha dado uma controlada na posição que isso é meu lance de cavalo. Mas ele marca como um erro, né? Mas por que um erro? Isso que é o interessante, não é? É um erro assim, mas só tem um lance que justifica esse meu lance de cavalo H7 ser um erro. E não é um lance fácil. Eu tenho certeza que a maioria dos adversários que eu fosse jogar no torneio, a maioria, né? Não acharia. Que seria esse lance aqui. Um sacrifício de cavalo, né? Cavalo captura peão, não tem o que fazer. Capturei. Aqui ele pede pra tirar a dama do ataque, mas sendo sincero aí, eu acho que não. Talvez, né? Um jogador com um nível bem mais acima do meu ia fazer esse lance de tirar sua dama e deixar cair o peão, mas na situação que tava meu rei todo exposto, não, vou pagar pra ver, né? Vou pagar pra ver o que ele tem aí. E aqui ele já vem com outro lance brilhante, né? Ele fez dois lances brilhantes na partida e foi dois lances seguidos, ó. Lance brilhante aqui, sacrificando o cavalo, e lance brilhante sacrificando a qualidade. Eu capturei, ele entrou com cheque, tirei o rei, aí agora aqui ele já tá com 6 pontos de vantagem, pra ver como foi uma partida bem difícil, né? O cara sacrificou duas peças, quer dizer, sacrificou uma peça e a qualidade e ainda tá e já tá com 6 pontos de vantagem. Eu, ele veio com cheque, uma sequência forçante, né? Não tive que fazer, aqui já tive que entregar uma peça, né? Tirei o rei e aí ele pegou a outra peça. Aí aqui ele já ficou com uma peça a mais, né? Ele entregou a qualidade de uma peça, mas aqui já ganhou uma peça a mais. Então justificou, né? Ficou com 3 pontos. A máquina ainda é bem. Ainda falo que ele tinha que ter jogado dama E6, né? Mas é quase surreal essa sequência. Sem contar que o tempo nosso, né? Eu tava com 1 minuto, ele com 1 minuto, né? Numa posição bem tensa. Eu joguei, achei esse lance, que eu gostei também, porque eu acabo forçando, ameaço o cavalo, ameaço o bispo, né? 2 vezes. E eu não vi como ele poderia defender. E aí ele faz aqui, né? Esse outro sacrifício. Só que é um erro.
né? Aqui esse lance dele é um erro. Na hora, olha o tempo aí, eu tava com 29 segundos. Talvez se eu tivesse mais tempo, eu poderia ter calculado outras possibilidades, né? Mas com 29 segundos, eu com uma peça a menos, né? Eu falei, não, vou pegar essa peça aqui, vou equilibrar e aqui eu acho que dá pra segurar. Só que aqui não, aqui ele consegue fazer uma sequência forçada ganhando minha dama. Aqui foi pesado o negócio. Eu capturei, foi um erro gravíssimo. Deveria ter simplesmente tirado o rei. E aí ele ia perder um cavalo. Não tinha o que fazer, né? O bispo dele tá caindo. Se ele fosse querer, vou cravar aqui o bispo. Simplesmente cai o bispo, né? Simplesmente cai o bispo. Aqui era uma saída para mim. Se tivesse mais tempo, assim não duvido de eu conseguir achar, mas no tempo que tinha, aí ele teria que tirar o bispo, ó, e eu recupero minha peça. E se duvidar, tá melhor para mim, por causa da exposição do rei dele. Aqui ele praticamente não tem um cheque assim bom, não tem um cheque que fala não, aí tá equilibrado, aqui não tem discussão, né? Recuperar a peça, tô ameaçando o bispo dele, né? Aí aqui ainda indica alguns movimentos, né? Se ele dá cheque, eu volto o bispo, protejo tudo. E tá equilibrado aqui a posição. Ele tá ainda eu tô com a qualidade a mais, né? Só que ele tá com 2 peões a mais. Então acaba que fica equilibrado mesmo a posição. E era uma posição tensa ainda. Aqui ia dar muita luta ainda. Só que como eu falei, né? 29 segundos, eu acabei cometendo esse erro, né? De aceitar essa peça. E não é imediato, ele vem com sequência agora aqui, ó, de lance excelente, para conseguir ganhar a minha dama, né? Aqui, a única casa do rei é essa, veio com cheque. Aqui, se eu volto o rei para a única casa que ele poderia jogar, ele já tem bispo ganhando minha dama. Então, eu voltei o rei para D5. E agora, de toda forma, ele tem se descoberto ganhando minha dama, né? Eu ainda fiz um esperneio, né? Torre, né? Aqui ameaçando a dama dele. Pega a minha dama, eu pego a dama dele. Só que já tá muito ganho pra ele, né? Ele dá esse cheque, esconde o rei, cai minha dama, cai o. Pega o bispo, né? Joga o cavalo aí. Tenta a última esperneio aqui, né? Não tem muito mais o que fazer. Tenta um cheque, né? Mesmo se ele colocasse a dama na frente pra cobrir, ele ainda tá com vantagem. Aí depois dele tirar o rei, né? Eu desisto da partida, né? Pra mim aqui já tá bom de sofrimento, né? E aí a gente vê aqui a performance dele, né? Ele fez 2 lances brilhantes, né? Teve 80% de precisão, eu tive 73%. Minha precisão foi até boa, né? Ele jogou como um 2.200, jogou um pouco abaixo, né? Do rate dele mesmo, que ele tem 2.300. Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui. Ele teve o momento mais importante ali, mais crítico da partida, né? Ele conseguiu fazer esses 2 lances brilhantes, né? O que é que saiu, hein? Eu vou. Pois é isso, pessoal. Vamos ver aí se deu certo a gravação. E por hoje é isso. Deixar os parabéns para todo mundo, para a organização do torneio. Foi excelente. O Wesley, o pessoal da organização, sempre demonstrando muito empenho, muita capacidade. Fizeram um torneio excelente. E no mais é isso, pessoal. Até os próximos vídeos.